No mercado da bola, o Inter celebra um pacote de contratações num valor considerado absurdo. Quero falar também, gente, sobre uma punição absurda para Abel Braga, que está fora dos próximos jogos do Internacional. E também quero falar de uma treta que vem de Caxias do Sul tentando atingir o Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado neste sabadão de carnaval. Hoje já tô indo para Erechim, então daqui a pouco tô indo para lá, onde amanhã à noite o Inter tem a decisão da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa. Então se tu gosta, né, desse conteúdo e quer ajudar o canal a seguir crescendo cada vez mais para proporcionar, né, esse tipo de cobertura, deixa teu like, te inscreve, falta pouquinho pra gente chegar na marca aí de 133 mil, então te inscreve que vai me ajudar demais e não custa absolutamente nada pra ti, tá bom? Vamos atualizar as últimas informações do Colorado, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre os reforços. O Inter trouxe, né, um pacotão do Bahia com o Kaique e o Matheus Bahia. O Kaique já anunciado, já apresentado, já estreou inclusive contra o Palmeiras, jogando alguns minutos no segundo tempo, e o Matheus Bahia ainda não, né? O Matheus Bahia espera só, né, alguns detalhes burocráticos, né, do contrato, mas deve ser anunciado neste final de semana. Ele inclusive esteve, né, no estádio Beira-Rio na última quinta-feira acompanhando a derrota do Inter para o Palmeiras por 3-1, tá? Quero trazer aqui nesse vídeo alguns detalhes do acordo ou dos acordos do Inter com o Bahia por esses dois jogadores. No caso do Matheus Bahia, gente, ele está chegando de forma definitiva num contrato de 2 temporadas. Ele deve assinar até o final de 2027, ou até fevereiro, né, de 2027, um contrato definitivo com o Inter após uma rescisão com o Bahia. O grande ponto desse contrato, tá? O Inter tem que pagar o Bahia somente mediante metas. Então o Inter não precisa pagar nada ao Bahia agora. Quer ver uma coisa? O Inter terá de pagar ao Bahia 100 mil euros caso ele jogue 25 partidas. Ele está vindo para ser um reserva do Bernabéu, né? Teoricamente ele não vai jogar 25 partidas nessa temporada. Se jogar é porque deu certo. E o Inter pagaria aí a bagatela de 100 mil euros. Pagaria mais 100 mil euros se ele atuar em 50% dos jogos do Inter na temporada. O que também é uma marca bem difícil de bater, visto, né, que o Bernabéu é o nosso titular absoluto. 200 mil euros se o Inter conquistar um título de relevância, e aqui leia-se Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, no ano que vem uma Libertadores ou uma Sul-Americana, aí o Inter paga mais 200 mil euros ao Bahia por metas. E o salário dele chega a ser na faixa dos 400 mil reais mensal, que era o salário que ele já recebia lá em Salvador. E o que justifica, né, o Bahia topar este negócio. Afinal, o Bahia estava pagando 400 mil reais para um jogador que não estava sendo aproveitado. Ele não estava pegando nem banco lá no Bahia. Ele foi emprestado para o Ceará nas últimas 2 temporadas e acabou, né, não sendo aproveitado. Né? O Bahia tem um lateral de seleção hoje no plantel, que é o Luciano Juba, e tem o Iago, ex-Inter, né, o Iago Borducci, está lá como lateral esquerdo. O Matheus Bahia acabou sobrando e estava pesando na folha. Então, por isso, né, o Bahia liberou ao Inter neste molde, que é considerado muito bom nos bastidores do clube. Já no caso do Kaique, gente, ele chega no empréstimo de 1 ano, de uma temporada, então chega também aí sem custos, o Inter não pagou nada para trazê-lo por empréstimo. Tem uma opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros e o Bahia pode solicitar o retorno desse jogador caso o Inter não esteja aproveitando o atleta. Bem dizer, né, é praticamente um teste de luxo que o Inter está fazendo com o Kaique, né, aquele test drive que você faz aí quando vai comprar o carro lá na Gigante Veículos, né? O Inter está fazendo com o Kaique. Então, se render, compra. Se não render, vai devolver ao Bahia e pode ser que devolva, inclusive, até neste ano, né? Não tendo que pagar mais o salário desse jogador, visto, né, que ele não estaria sendo aproveitado aqui no Inter. Então, foram 2 moldes muito bons de negócio, tá? Para quem não tem dinheiro, achei jogadores extremamente úteis. Claro que não são, né, grandes nomes, mas, né, o que cabe dentro da nossa realidade e acho que podem agregar ainda nessa temporada. Falando em negociação inteligente, deixa eu te lembrar uma coisa importante, gente. Com a Zapay, você fica em dia com o seu veículo. Carro, moto ou caminhão, paga o IPVA de 2026 com desconto, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né, tem o cupom COLAR20,
que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível de forma gratuita aqui na descrição desse conteúdo. Vamos para um assunto sério, gente. Afinal, o diretor técnico do Inter, Abel Braga, foi punido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, tá? São 5 jogos de suspensão e uma multa de R$20 mil. A punição é referente a uma declaração dada ano passado pelo Abel na sua coletiva de apresentação, falando, né, sobre a camisa rosa, né, aquela declaração polêmica, né, que fala que pediu para mudar, né, que parecia time de viado treinando. Não pegou bem, né, aquela declaração já na hora da coletiva, afinal o Abel postou uma nota, né, ainda no mesmo dia se retratando, falando sobre o tema, mas de qualquer forma, né, ele foi enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ato discriminatório relacionado a preconceito por orientação sexual, entre outros. A denúncia partiu do grupo Arco-Íris de Cidadania, LGBT, e a pena vale apenas para o Campeonato Brasileiro. Então, ele, a partir do jogo contra o Remo, não pode estar dentro do vestiário, né, do Internacional. Então pode voltar a frequentar o vestiário do Inter somente contra o São Paulo, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e em jogos do Campeonato Gaúcho, ou seja, em Erechim ele pode estar. A tendência é que não vá, tá? O Abel não foi para Erechim na primeira rodada, lá em Erechim, na fase de grupos, por conta, né, dos seus problemas de saúde, era uma viagem longa de ônibus, ele tem, né, um problema de ciático, então a tendência é que ele não vá, mas no jogo de volta está liberado para estar lá dentro do vestiário colorado. Tá bem? Absurdo, né? Mas enfim, tá punido e não tem muito o que fazer. Pra gente fechar, eu quero falar sobre uma treta absurda, né, que tá rolando aí nos bastidores, né? Essa nota oficial saiu na quinta-feira, mas eu deixei para repercutir ela hoje, né? Afinal tinha o jogo na quinta-feira, o pós-jogo na sexta, então hoje eu quero trazer esse assunto aqui pro canal. Afinal, né, o Sport Clube Juventude soltou uma nota oficial negando qualquer proposta do Inter pelo volante Mandaca. Segundo eles, não houve proposta, não houve sondagem e não houve contato. Classificaram, né, as notícias como absolutamente infundadas. Ainda disse, né, na nota, tem alguns termos que me chamam a atenção, tá? Quero trazê-la aqui na íntegra, porque ela sugere que repórteres, né, que cobrem o Inter, e pode ser para mim, né, que trouxe essa informação sobre o Mandaca, e vou reafirmar ela aqui, estariam, né, tentando desestabilizar a Juventude no momento decisivo da temporada. Então quer dizer, né, que na cabeça brilhante aí, né, dos dirigentes do Juventude, quem está trazendo a informação sobre uma possível saída do Mandaca, que está em final de contrato, que já disse que não vai renovar com o Juventude, é para tentar desestabilizar o Juventude contra o Grêmio, que é o maior rival do Inter. Então a gente está ajudando o Grêmio, né, a eliminar o Juventude, coisa que nem precisa, né? Afinal, o Juventude não ganha do Grêmio em Porto Alegre desde 2008. Você lembra o que você estava fazendo em 2008? O Juventude estava tomando cavadinha do Klemer em 2008, né? E o Grêmio perdia para o Juventude pela última vez como mandante. Não preciso nem falar, né, do Juventude e do Grêmio aqui. Afinal, o Juventude se dispôs a fazer uma nota para uma suposta negociação, e a troca de datas da semifinal. O Juventude não abriu um pio para falar desse favorecimento da Federação Gaúcha ao Grêmio. Da liberação do Arthur, né, que foi expulso, né, com uma confusão, pegando o jogador do Juventude pelo pescoço e está liberado para jogar a semifinal. Silêncio absoluto, né, do Juventude. Mas vou esperar o quê, né? Depois ficam bravos, que é a filial, que não sei o quê, mas as atitudes estão aí, tá? Então, só para fechar a nota do Juventude aqui, ó, o Juventude lamenta a repetição de especulações sem base factual, algo que costuma se intensificar em momentos chaves de todas as temporadas. Caso exista em algum momento qualquer negociação envolvendo atletas do Juventude, é importante deixar claro que ela ocorrerá exclusivamente dentro das condições estabelecidas pelo clube e não por interesses externos. Essa é uma realidade possível, um clube organizado, responsável e sustentável, que atua com seriedade na gestão, independente das diferenças orçamentárias que marcam o atual cenário do futebol brasileiro. Então tá. Então, boa Série B aí para a Juventude, né, que fique lá por bastante tempo. Tá bem? Não esquece, gente, que dá para palpitar na KTO neste sábado, afinal já temos decisões aí pelos estaduais. Temos Vasco e Volta Redonda, né, jogando no Cariocão. No Campeonato Gaúcho tem mais uma rodada do quadrangular do rebaixamento entre Avenida e Monson.
Tem Novo Hamburgo e São José jogando aí pela Taça Farroupilha. E óbvio, né, que tem outros estaduais espalhados pelo Brasil, tem jogos na Europa também. Então tem muita coisa para você palpitar e se divertir. Lembrando sempre que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!